Em outubro de 1994, 3 estudantes de cinema desaparecem nas florestas de Maryland. 5 anos depois, essas filmagens são encontradas. Tá começando mais um vídeo do canal Pipoca Assada. Meu nome é Pedro. Eu sou o Lucas e no Revisitando Clássicos de hoje, Bruxa de Blair. 99 foi um ano que ficou marcado por grandes lançamentos. A gente teve Matrix, teve Um Corpo Fechado, teve Beleza Americana e no terror tivemos Bruxa de Blair. Um filme com uma sinopse básica de cineastas que estavam gravando sobre uma lenda local, um documentário que se passaria na floresta de Maryland, isso, e basicamente é um roteiro básico e simples, só que o que vendeu o filme, o boom e o sucesso do filme não foi tanto pelo roteiro, mas o jeito que ele foi feito e muito também um marketing. E a gente tem que se imaginar no começo da internet, onde a internet não era tão popularizada. E eles começaram a vender esse filme, que eles começaram de todas as formas, vender esse filme como se fossem filmagens reais que foram encontradas nessa floresta. Então, desde os atores que, após gravar o filme, desapareceram por um tempo, e até os créditos dos filmes que são colocados, os nomes dos atores são os mesmos nomes dos personagens. Eles eram estudantes de cinema, né? À frente do projeto estavam os diretores Daniel Myrick e Eduardo Sanches, que com um orçamento pequeno de $60 mil conseguiram fazer tanto sucesso e arrecadar quase $500 milhões. Mas por que esse sucesso? Então, como eu disse, o filme foi vendido como se fossem filmagens reais. Então foi feito um site onde eles divulgavam os filmes, divulgavam as filmagens e contavam a história. Então o site ainda está no ar, inclusive, e ele é separado em tópicos como a mitologia, então ele conta toda a mitologia da Bruxa de Blair, os atores, quem são as pessoas desaparecidas, quem organizou o projeto, o nome do site é Blair Witch Project, e o filme foi lançado como uma espécie de documentário. Então, na época, as pessoas viram o filme pensando como se fosse um filme real e eles ficaram apavorados. Então, no meio das sessões, tinham pessoas que saíam correndo da sessão de cinema, porque como tudo aquilo era real e eles fazem questão de ter uma atuação extremamente natural, assim, os atores, eles atuam de uma forma mais natural possível. Tanto é que eles abraçaram tanto essa coisa de promover o filme como algo real, que os atores, eles depois de terminar as filmagens, eles desapareceram, pararam de fazer qualquer tipo de contato com os amigos e tal, para criar realmente essa atmosfera. Mas a ideia aqui, como é o Revisitando Clássicos, Isso que eu ia falar. É rever o filme agora. Então, como é que é o filme antigamente? Ele tinha toda essa mitologia, que era a mitologia da bruxa, foi vendido como sendo algo real, e isso cria toda uma atmosfera, a experiência, para quem assistiu naquela época no cinema, achando que era algo real mesmo, foi completamente diferente da experiência que nós tivemos reassistindo o filme. Então essa é a ideia, falar se o filme se sustenta por si só. Agora a gente sabendo que é algo feito apenas por uma campanha de marketing. Né? Se tu olha o filme com a perspectiva da época, ele revolucionou em duas áreas, né? No marketing e no estilo falso Usar documentário. A forma que ele usa a internet, inclusive, para promover o filme, a criar o site. Eu acredito que o Matrix tinha um site com o trailer também, só que a Bruxa de Blair foi meio que foi o precursor e ele foi o que melhor usou a internet para divulgar o filme, uma época que a internet não era popular como é hoje. Como o nome do quadro sugere, que é revisitar um clássico, a gente depois, por a Bruxa de Blair ter popularizado, a gente tem uma série de filmes recentes que exploram tanto o marketing, que tenta vender uma ideia de algo real, um falso documentário, quanto o gênero found footage. Found footage, que a gente pode citar Cloverfield, o Monstro, tem que é do Matt Reeves, que é um diretor renomado. Atividade Paranormal, que teve vários filmes. Atividade Paranormal. E a gente pode ter uma linha de filmes que segue e também tem o lance do marketing. Inclusive ficou até saturado depois de um tempo esse negócio. Tipo, todo mundo queria fazer um filme found footage, porque inclusive é muito fácil de filmar, é um filme de baixo orçamento. Qualquer um que tenha uma câmera de celular hoje em dia pode fazer um filme found footage. Então é algo que os diretores começaram a apostar muito depois dessa popularização, que dada por causa da Bruxa de Blair.
Ele popularizou o gênero video footage, mas hoje em dia se saturou um pouco, mas a gente tem uma certa, devido à tecnologia, a gente tem uma vertente, que eu acredito que eu posso chamar do gênero de video footage, que tem filmes como Khan, que a gente já citado no nosso Dicas da Netflix, e o Buscando, que são filmes que usam a tecnologia até como... Eles reinventam. Reinventaram o gênero video footage, né? Found footage é como se fosse vídeo achado, Uhum. que é bem o conceito do Bruxa de Blair, que é tipo filmagens caseiras. Então é aquele negócio tipo câmera na mão, movimentação de câmera, onde quem tá filmando é também um personagem. Então por isso que facilita tanto a produção de filmes como esse. E revisitando esse filme agora enquanto filme, enquanto roteiro, enquanto o que tu acha do filme? Cara, eu me surpreendi. Eu pensei que eu já tinha conversado com pessoas, porque assim, eu me lembro de ter assistido Bruxa de Blair quando eu era muito pequeno. E teve esse impacto, eu me lembro do impacto de... Eu já sabia que era mentira, mas eu me lembro do impacto de parecer uma coisa real, assim. E eu não tinha visto tantos filmes como eu tenho. Eu não tinha essa bagagem que eu tenho hoje dos filmes serem... Desses filmes found footage mesmo e filmes de terror em geral, né? Eu não era tão consumidor como eu sou hoje. Até porque eu não tinha... Não, eu era muito novo. Mas eu me surpreendi porque foi um filme, eu acho que muito pela atuação, que continua sendo muito boa, ele continua te prendendo, sabe? Ele continua te deixando com medo, por mais que seja um filme que possa perder algumas pessoas na qualidade cinematográfica mesmo, no caso da filmagem, que é uma filmagem, a câmera é nos anos 90, ainda mais com câmeras na mão, em movimentação, as partes muito escuras. Mas eu me surpreendi em assistir o filme e não me sentir cansado assistindo. Eu não sei como é que foi pra ti. Pra mim, eu acho que, revisitando na época que eu assisti, eu acho que são duas experiências extremamente diferentes. Porque na época a gente tem aquela... mais cru, e o conteúdo que a gente consumia era mais cru, e agora, saturado, a gente Mas eu acredito, eu não consigo separar muito o contexto geral de como foi feito, da produção, e isso enriquece pra mim a trama. Tu acha que ainda sustenta? Sustenta, e mesmo assim o roteiro é ágil. Até pra época ele não fica um filme, não envelheceu mal. É um roteiro muito, eu acho um roteiro muito enxuto, porque assim, são 3 pessoas no filme todo, então mostra os conflitos, tem uma parte que eles estão andando por um tronco, tendo que passar por um tronco e perde metade do equipamento. Daí eu acho isso... essas tensões que são criadas só entre esses 3 personagens fazem com que eles não fujam muito. E tem uma coisa também, que eles vão entrevistando pessoas no meio do caminho, durante o filme, e as pessoas também têm uma atuação muito natural. Tem aquela mulher, sabe, que ela tá segurando o bebê começa a brincar e atrapalhar no meio da filmagem, e tudo isso cria essa atmosfera. Eu acho incrível que mesmo depois de tantos anos, essa atmosfera que eles criaram lá atrás consegue te trazer de volta, como se fosse algo extremamente realista. E eu fico imaginando, se a gente consegue ser capturado pelo filme, o filme consegue transmitir essa coisa de ser um documentário realista, eu fico imaginando para as pessoas que assistiram na época, que pensavam que aquilo era realmente real. É meio redundante, né? Mas era real, sabe? Ele foi vendido como um documentário. E eu fico imaginando para as pessoas na época como é que era essa sensação, se o filme conseguiu me capturar nesse sentido, sabe? Mas agora trazendo também um pouco pra cá, na época de hoje, enquanto direção, a gente vê... é um filme em video footage. Um dos principais conceitos também é ele ser filmado em primeira pessoa. Isso, enquanto direção e como linguagem cinematográfica, é usado para te colocar na situação. Então, enquanto o filme está te filmando, enquanto o filme apresenta em primeira pessoa, tu tem uma imersão total, como se tu estivesse naquela situação. Isso funciona tanto no terror, principalmente, mas em todos os gêneros, não necessariamente um video footage. Quando o diretor opta por fazer a tua visão em primeira pessoa, porque em primeira pessoa a gente está imerso, aí eu me lembro da primeira cena que me chamou a atenção, que é aquela a primeira que eles acordam e tem uns artefatos, né? É bobo, só tem uns artefatos diferentes, mas tu vê a reação. Porque tu acordando em primeira pessoa e tu vê os artefatos e aquilo já
causa um choque, né? artefatos ritualísticos feitos pelas bruxas. Isso meio que te deixa imerso também na mitologia. Isso te apresenta a mitologia. Isso acaba criando uma atmosfera de uma mitologia que tem por trás ali naquela floresta. E até as pessoas, tipo... os cineastas não levam muito a sério. Isso é bem clichê de filmes de terror. Tipo, o cineasta não levar muito a sério, só que tu vê que as pessoas dentro da cidade, as pessoas que eles entrevistam, principalmente as mais velhas, têm medo dessa bruxa. O filme começa, né, com as entrevistas, Sim, né, no caso. E tem no começo, mas também durante o filme eles vão encontrando as pessoas. Ele vai numa crescente até eles se verem completamente perdidos na floresta. Então, Bruxa de Blair, bom, gostou. Rever ele foi uma experiência. Eu digo, rever foi surpreendente, porque eu achei que eu não ia gostar tanto quanto eu gostei. Eu não sei se eu sou meio suspeito pra falar, mas eu pensei que seria chato, sabe? Até por tudo isso que a gente falou, de ser um gênero saturado, de não ter o mesmo clima que tinha na época que foi lançado. A história por trás seja mais rica que o filme em si. Sim. Mas ao ver o filme ele acabou me capturando, mesmo assim, sabe? Então, as nossas conclusões do Revendo Clássicos de A Bruxa de Blair, o filme não envelheceu mal, porque além da história por trás de marketing ser rica e muito interessante, o roteiro consegue se sustentar até os dias atuais, mesmo como ele é o propulsor e mesmo com uma linha de filmes parecidos. É isso. A sequência deu um estouro enorme de bilheteria, pensa, $60 mil para 500 milhões, nossa. E é óbvio que ia ter uma sequência, que o Hollywood mais gosta. Teve o livro da Bruxa de Blair logo no ano seguinte, em 2000, né? E mais recente a gente tem disponível até na Netflix o remake, que é meio remake, meio, né? É um remake reboot, é que nem fizeram com Star Wars. Eu particularmente acho que tanto a sequência quanto o remake não chegam nem aos pés do material original, mas vale aí enquanto curiosidade para enriquecer mais o universo, também é interessante. Sim. Esse foi o nosso Revisitando Clássicos. A gente é muito legal isso, a gente ter uma nova perspectiva de um filme que a gente viu há muito tempo. E se você tem alguma dica de filme clássico que você gosta, deixe nos comentários, não importa a época, se é trash, não importa a vertente do terror, seja filme clássico de terror, coloque, com certeza a gente vai fazer um vídeo sobre revisitando clássicos. E a gente vai ver da nossa opinião como é revisitar esse clássico. Esse foi o Revisitando Clássicos. Curta, compartilhe, apoie o nosso trabalho. Deixe o seu like e é isso. Isso aí.